sobre renúncia. E provavelmente você já deve ter escutado algum pastor pregando, já deve ter lido talvez esse versículo que a gente vai ler aqui. Na verdade, eu vou trazer outros versículos além do principal. Mas, primeiro vamos ler, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Em outra versão, diz assim: Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. O significado de renunciar é abandonar, né? É você rejeitar. Como essa toalhinha, ela tá aqui, mas eu posso abandonar ela, eu posso rejeitar, né? E a palavra do Senhor nos diz, quando Jesus está aqui falando com os seus discípulos, ele fala que está chegando próximo da morte, dele ressuscitar, e aí Pedro fala: não, Deus não vai permitir isso. E aí ele vai e repreende Pedro, e ele fala para Pedro que ele está com o pensamento humano. Ele diz assim, Jesus diz assim: Preciso ir para Jerusalém, ali os judeus e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E me chama muita atenção dele falar: você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Jesus estava com o pensamento do alto. Ele não estava pensando como um humano, como Pedro estava. Pedro não queria que Jesus morresse, né? E assim tem que ser a gente. E logo depois Jesus fala que é preciso renunciar os seus interesses e as suas próprias vontades. Quando a gente não pensa como um humano, mesmo sendo humano, a gente está pensando nos propósitos de Deus, a gente está pensando na vontade de Deus. E é necessário que a gente venha dizer não para as nossas próprias vontades. Porque a verdade, né, como a gente bem sabe, é que a nossa carne, ela nos afasta do propósito que Deus tem para cada um de nós. Ela nos afasta daquilo que Deus planeja para nós. E o inimigo, uma frase que eu vi o inimigo não brinca de ser inimigo. Todos os dias o inimigo está ali. E como diz na palavra do Senhor, o inimigo ele está ao nosso redor, buscando uma brecha para nos atacar, sabe? Então assim, aqui ele está fazendo o mesmo com Jesus. Tanto é que Jesus fala para Pedro: saia da minha frente, Satanás, porque você não está pensando com o pensamento do alto, mas sim humano. Então, a renúncia é você dizer não para a sua carne, é você dizer não para si mesmo, e você dizer sim para as coisas de Deus, e você dizer sim para os propósitos de Deus, e você olhar e falar: não, isso daqui não, se isso aqui me afasta de Deus, isso não agrada a Deus. Quando você decide seguir Jesus, e quando você decide colocar Jesus em primeiro lugar, isso vai influenciar nas suas renúncias, porque você vai começar a se conectar tanto com Deus que você vai saber, você vai começar a compreender quais são as vontades do Senhor para você. Então, que assim como Jesus falou para os discípulos, ele fala para você hoje: renuncie-se a si mesmo. Renunciar a si mesmo é você renunciar à sua carne, é você renunciar às suas vontades, para você poder viver as vontades de Deus, sabe? E quando você renuncia, você está dizendo para Deus: Deus, a sua vontade é melhor do que a minha. O seu querer é melhor do que o meu, ainda que eu não saiba de todo o seu querer, de toda a sua vontade para a minha vida, o do Senhor é muito melhor do que o meu. E quando você renuncia, você se livra de ciladas, você se livra de armadilhas que o inimigo coloca para te fazer cair, né? Aqui o próprio Jesus falou:
Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, assim como o inimigo tentou fazer com que Jesus não morresse na cruz por nós, assim todos os dias ele tenta. Ele é uma pedra tentando fazer com que a gente tropece e caia. É uma pedra falando assim, vai ali naquela festinha ali, não tem nada a ver não, vai lá, faz isso, não tem nada a ver não, tá tudo bem, sabe? É a carne falando, ai, tá tudo bem, é o inimigo ali no seu ouvido falando que tá tudo bem, que não tem nada a ver, sabe? Então, renuncie-se a si mesmo, aprenda a dizer não para você mesmo. Às vezes a gente age como aquelas crianças que faz birra para conseguir o que quer, e a gente não pode ser assim, sabe? Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre o comportamento cristão que a gente deve ter. A gente precisa ser diferenciado, a gente precisa ser diferente, como diz a palavra do Senhor. A gente não pode se conformar com esse mundo, mas a gente tem que transformar. E se a gente não se renunciar a si, se a gente não renunciar às vontades da nossa carne, os nossos desejos, a gente não vai transformar nada, sabe? A gente vai se igualar, a gente vai dar lugar para que o inimigo venha e a gente tropece. Então, não permita que isso venha acontecer com você, mas renuncie, abandone tudo aquilo que te afasta de Deus, abandone tudo aquilo que é capaz de te fazer paralisar diante da obra de Deus, de te afastar daquilo que o Senhor tem planejado para você. Eu vou ler outro versículo aqui que eu separei. 1 João, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agradar aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. E vem na minha cabeça quando o Senhor fala que o mundo já é do maligno. Então tudo que vem do mundo é para te corromper, é para fazer com que você não esteja no centro da vontade de Deus. E quando você renuncia, você vive no centro da vontade de Deus. Quando você renuncia, olha os benefícios de você renunciar. Você se livra de ciladas do inimigo, de armadilhas. Você começa a viver no centro da vontade de Deus. Você começa a viver os propósitos, as promessas, os planos de Deus na sua vida. Você agrada ao Senhor. Gente, que coisa maravilhosa é a gente sentir, é a gente saber que a gente está fazendo alguma coisa que está agradando ao Senhor. Eu choro quando eu faço alguma coisa e eu sinto no meu coração que Deus se agradou da minha atitude, porque é a coisa mais linda. A gente fica às vezes querendo tanto agradar as pessoas, mas a gente tem que primeiro agradar o Senhor. Então, renuncia o que for preciso. Eu estou solteira, eu estou esperando em Deus. Eu tô uns 3 anos sem namorar e eu falei pra Deus. E nesse tempo, esperando, eu tive que dizer não para as pessoas que apareceram, porque não era da vontade de Deus. Eu tive que renunciar. Para eu viver a promessa de um casamento ao qual Deus me prometeu, eu preciso renunciar. É fácil? Não, é difícil. Mas quando a gente tem uma convicção de que a gente está agradando a Deus, de que a gente quer viver a promessa de Deus e de que a gente está se aproximando de Deus e colocando o Senhor em primeiro lugar, isso basta. Isso é maior do que a dor da espera, isso é maior do que a dor de dizer não para qualquer desejo humano. Então, renuncie a si mesmo. Jesus está falando para você, renuncie os seus desejos, os seus interesses, porque melhor é a vontade do Senhor para você do que a sua vontade. Deus já sabe do dia de amanhã. A gente não tem noção do nosso dia de amanhã. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Então, entrega ao Senhor os seus desejos e fala: Senhor, eu não tenho força para renunciar a isso, aquilo ou aquilo outro, mas me ajuda, porque Deus vai te ajudar, Deus vai te sustentar, mas você precisa se posicionar. Tem coisas que Deus pode até fazer, mas a gente precisa se posicionar para que Deus faça. Porque na minha opinião, muito assim pessoal, eu não acho que Deus vai fazer algo
que está ao nosso alcance. Eu acho que Deus faz o impossível, o possível Ele deixa pra gente vencer a barreira e fazer. Então, não deixe que a carne, que as coisas desse mundo venham estar sobre você, mas que você venha ser firme no Senhor, que você venha ser sustentado pelo Senhor, tá bom? E eu vou, para fechar, eu vou ler um último versículo aqui, que eu separei vários, na verdade. Separei vários por si. Gálatas 5, versículo 13, que diz assim: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. E para fechar com chave de ouro esse versículo que eu amo, que é Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. Então, se Cristo vive na gente, como a gente é templo do Espírito Santo, a gente precisa se comportar como tal. A gente precisa renunciar para que Ele continue habitando na gente todos os dias e que a gente seja um templo limpo, um templo santo, para que o Espírito Santo continue habitando na gente. Que Deus possa os abençoar, que essa palavra venha abençoar você. Eu espero que Deus tenha falado com você. Compartilhe essa palavra com seus amigos, com a família. Curte o vídeo, por favor. Não vai cair seu dedo. Curte o vídeo, tá? Comenta aí qual parte do vídeo que você gostou mais. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Um grande beijo e renuncie. Tchau. Até o próximo vídeo.